Estamos aqui falando diretamente ao vivo da Rádio Cidade de Jundiaí. Inclusive, nós transmitimos aqui na live ao vivo para você, de repente, ouvinte, que não conseguiu pegar o programa do começo, ou que de repente está aí no carro e não vai ter como dar continuidade. Então, eu vou trazer aqui para você o meu Facebook, para você que queira assistir na live. Então, meu Facebook é Sirlene Camargo Correia, com a letra C de casa, ou Coach Sirlene Correia no Instagram e Coach Sirlene Correia no Facebook também. Então, para você que ligou o rádio aí agora, nós estamos falando, esse é o programa O Amor que Cura, e nós estamos falando de constelações familiares e empresariais. A Vivian, aqui do meu lado, uma cliente querida, deu o depoimento dela de como que ela conheceu as constelações, de como a vida dela foi transformada através de um processo de constelação, né? Então, muitas vezes eu digo, para ficar bom vai ficar ruim, mas esse é o processo de cura. Então, muitas vezes o nosso corpo reage realmente, a biologia, quando resolve-se um conflito, nosso corpo também tem respostas às vezes, né? Às vezes a gente fica gripado, às vezes a gente fica com febre, às vezes a gente fica com o corpo muito cansado, porque a gente precisa repousar, né? A inteligência do nosso corpo, quando a gente está, mesmo no dia a dia, né? Quando a gente está muito estressado, muito cansado, passando por muitos conflitos, o nosso corpo precisa ser desligado. Ele precisa que a gente durma, né? Então, muitas vezes a gente acaba tendo muito sono, se sentindo muito cansado, porque você precisa dar tempo para o seu corpo se reabilitar para as novas informações. Então, talvez você aí, ouvinte, tá passando por um processo desafiador, tá passando por um processo aí de conflitos, né, de situações que, de repente, você precise resolver aí, mas você não saiba ainda qual caminho seguir, né? A terapia de constelações familiares é um caminho. Então, existem várias outras ferramentas, várias outras técnicas também que podem te trazer um caminho, né? Outras terapias. E aqui a gente fala da terapia de constelação familiar, porque realmente ela mexe extremamente profundo na sua história, naquilo que você deseja mudar. É importante você, ouvinte, conhecer a sua história. A gente nunca para pensar da onde a gente veio, qual a nossa origem, da onde os nossos ancestrais, né, a nossa ancestralidade, aqueles que vieram antes, da onde eles vieram, se deixaram um país fugindo de guerra, se vieram de linhagem de escravidão, se vieram de linhagem de índios. Isso tudo reflete em quem somos hoje. Então é importante você começar a olhar para isso, conversa com seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó. É importante a gente escutar a história, né? Eu antes de constelação nunca parei para perguntar sobre a minha história familiar. E quando eu comecei a constelar também, eu descobri muitas coisas que eu jamais fazia ideia que faziam parte da minha origem. E eu me reconheci em muitas histórias, né, em comportamentos e situações que os meus ancestrais tinham um comportamento e eu percebi que de alguma forma eu também representava aquilo. Então é importante a gente se conectar com as nossas raízes, nos conectarmos com a nossa história, realmente perguntar aí para a família, para quem tem essa oportunidade, esse privilégio de ter a família, de poder contar, de poder conversar. Então fica aí a dica, você conversar, né, com a sua mãe, com o seu pai, com seus avós, com seus parentes, de como foi, né, essa história, né? E muitas vezes você vai se identificar nos desafios familiares da sua própria história que você nem sabia, porque você só está representando um comportamento, talvez de um conflito aí que não tenha sido resolvido ainda. E talvez chegue a você o buscador da sua família, sempre aquele que vai buscar a solução, vai buscar a resolução, vai buscar ser uma pessoa melhor, né? Não olhando para os nossos pais e dizendo, olha, você foi tão ruim que eu vou ser melhor com você. Isso jamais. Toda a constelação, ela é feita na base do amor, né? Olhando aquilo que nos deram, que aquilo foi realmente o que podiam nos dar. E aquilo eu aceito de coração, porque foi o máximo que eles podiam dar. Então, sempre a visão sistêmica vai olhar
com um olhar de amor, né? Os meus pais me deram aquilo que eles sabiam e podiam me dar. E eu, como adulto, aceito e acolho. E a partir daquilo ali eu posso fazer diferente, mas acolhendo tudo aquilo que eu recebi, né? Bertin Helling nos deixou semana passada, no dia 19/9/2019, né? Que ele foi o criador das constelações sistêmicas familiares, né? A gente diz constelação familiar, mas eu não estou dizendo que a gente só cuida de família, nós cuidamos também de empresas, né? Eu daqui a pouquinho vou falar sobre empresas, sobre negócios, sobre empreendedorismo, como que a gente pode melhorar o nosso negócio. Mas primeiramente eu vou falar, né, de Bertin Helling, que foi uma grande figura aí, viveu 93 anos, dedicando realmente a servir a vida, deixando para nós uma grande experiência, um grande aprendizado através das leis da constelação, né? Lei da ordem, todos que vieram antes precisam ser respeitados, lei do pertencimento, ninguém tem direito a ser excluído, né? Não importa muitas vezes se na nossa família teve alguém que teve um filho fora do casamento, esse filho também precisa ser olhado. Ninguém tem o direito de excluir ninguém, ele também faz parte, ele também é sangue da nossa família e ele precisa ser olhado e acolhido com amor. E a lei do equilíbrio entre o dar e receber, né? A gente sempre tem que dar a mesma quantia que a gente recebe, nunca mais e nunca menos, para que não venha a causar um grande desequilíbrio de relacionamentos. Então, baseado nessas 3 leis, eu vou trazer para vocês aqui a visão sistêmica da empresa, dos negócios, né? Nós estamos aí terminando o ano de 2019 e é um ano desafiador para todos os negócios, para quem precisa manter o seu negócio, né? Para quem muitas vezes é aquele que dá o emprego, é aquele que está aí arriscando, né? O seu próprio bolso. Muitas vezes o empresário, ele paga todo mundo e para ele não sobra, porque ele honra a todos, né? Trazendo aí aquilo que é necessário. Então, para você, empresário, então é isso que eu quero trazer para você hoje, essa palavra de leveza, né? Na visão sistêmica das constelações, nós também trabalhamos a parte empresarial, a parte do negócio, trazendo também as mesmas leis que aplicam na família, aplicam-se na empresa. Muitas vezes essa empresa é uma empresa familiar ou não. Cada conexão é um sistema. Por exemplo, aqui a rádio é um sistema, né? Todos nós fazemos parte de um sistema. Então, cada um vem de uma história familiar, então cada um com o seu próprio sistema familiar, cria-se um sistema da rádio. Então, é importante que nós, eu aqui com o programa na rádio, é importante que eu chegue, né, no local de trabalho, né, eu estou trazendo a referência aqui, mas isso serve para qualquer negócio. Quem chega depois, ele precisa honrar quem veio antes. Ele precisa entender que quem veio antes criou oportunidades para que eu que cheguei depois possa ter o meu espaço. Então, eu preciso olhar com honra e gratidão a todos que vieram antes. Então, essa lei da constelação, muitas vezes a gente chega numa empresa querendo mudar aquilo que já foi construído. E quando eu chego com essa intenção, eu vou ter muitos conflitos nesse local, porque eu não estou honrando aqueles que vieram antes, que só fizeram o que sabiam. Se eles não fizeram mais, é porque realmente eles não sabiam fazer melhor. Então, eu nunca posso chegar num local, principalmente alguém que está aí procurando se recolocar no seu posto de trabalho, né, Vivian? Vivian que trabalha com RH há muitos anos. Então, para você que está chegando num local, numa empresa, você está sendo contratado, você precisa chegar com a humildade que você não vai mudar nada do que já está lá. Você pode agregar com o seu novo conhecimento, honrando todo o conhecimento que tem lá na empresa. Então, isso serve para quem está sendo contratado, isso serve para o dono da empresa, muitas vezes ele herda a empresa do pai,
do avô, de algum familiar, de alguém que veio antes, que é maior, e que naquele momento aquela pessoa só soube fazer aquilo. Ela não sabia fazer diferente. Então você chega lá naquela empresa, de repente que você foi, que herdou, ou que de repente você está adquirindo, ou que você está fazendo uma fusão, ou que você está comprando, seja qual for o contexto. Todos que chegam depois precisam honrar a sabedoria de quem estava ali antes. Mesmo que muitas vezes, né, a gente vê tanta história aí acontecendo, às vezes o pai fundou uma empresa e ele de repente tinha só até a quarta, quinta série. Então ele não tinha um conhecimento de repente da ciência, dos estudos, que não lhe foi, ele não teve a oportunidade. E ele manteve aquela empresa às vezes por 10, 20, 30 anos, criou os filhos, com o dinheiro mandou os filhos estudarem lá fora, e esses filhos tiveram uma grande experiência, estudaram nas melhores faculdades, tiveram as melhores formações, e esse filho chega, né, na hora de assumir o seu posto dentro da empresa, ele chega com a prepotência e arrogância que o seu pai não sabe nada, que o seu pai não estudou, que o seu pai só teve até a quarta série, e ele herda aquela empresa com essa intenção. E a intenção que a gente coloca é um campo de energia que a gente movimenta, né? O nosso pensamento, ele gera um movimento. Isso é física quântica. Então, como que nós precisamos olhar, né? Qual seria a maneira que nós traríamos equilíbrio para esse sistema empresarial? Eu que estou chegando depois, por mais conhecimento que eu tenha, eu preciso chegar na humildade. Né? A humildade de entender que aquele que veio antes, por menos conhecimento que eu possa achar que ele tenha, ele estava ali servindo antes de mim, desde a faxineira que preparou a limpeza daquele ambiente para que eu chegasse, até o porteiro que está lá guardando aquela empresa. Então, para que eu possa ter sucesso no meu negócio, eu como funcionário ou eu como empresário, eu preciso ter a humildade, é a postura com que eu me coloco. E muitas vezes quando a gente vai olhar uma constelação empresarial, a gente percebe que de alguma maneira também a pessoa que chegou depois não tinha esse entendimento e essa visão, né? Jamais nós vamos trazer uma constelação para apontar, para julgar, para manipular ou para condenar alguém. Pelo contrário, nós sempre vamos olhar com olhos de amor. Então, o constelado, o cliente, quando ele se vê naquela postura, muitas vezes de prepotência, de arrogância, diante daquele negócio, daquela empresa, ele toma consciência, né? A constelação vai te trazer uma nova consciência de qual postura você deve se colocar. E assim, é lindo, né? Quando a pessoa se olha ali, é um desafio a gente se olhar numa sessão de constelação, porque muitas vezes nem a gente mesmo tinha ciência da nossa postura. A gente achava que estava fazendo a melhor maneira, né? Porque ninguém nunca nos contou qual deveria ser a nossa intenção ou o nosso comportamento. Então, a lei da ordem, ela é muito importante para o olhar do negócio. Então, essa é uma das leis que inconscientemente muitas vezes a gente não respeita, né? Essa lei de quem veio antes, de quem preparou o terreno, isso vale para empresas que já estão em andamento, né? Para você que é funcionário, está entrando, e aí você pode se perguntar, né? Fazer uma tomada de consciência das empresas que você trabalhou, ou dos negócios que você teve, qual era a sua real postura? Quem era você de verdade, né? Como você entrou, qual é a intenção que você entrou? Você não precisa me dizer, o campo das constelações, ele traz através de energia quântica, né? E nós vamos olhar, trazer harmonia, trazer o equilíbrio para essa empresa, para que só assim haja prosperidade. Então, isso é um olhar, né, de um tema aí de ordem na visão sistêmica, aproveitando a Vivian, né, que é especialista de RH, que trabalha com grande diretoria, com grandes gestores aí, com recolocação de pessoas no mercado. E é importante que na visão sistêmica, você talvez hoje aí que está buscando uma vaga, que está buscando ser recolocado no mercado de trabalho,
Qual a sua postura quando você vai fazer uma entrevista, quando você chega numa empresa? Será que você realmente está tendo a humildade de se colocar a serviço da vida? Ou você se coloca como alguém que de repente sabe muito mais e se coloca como, eu vou mudar tudo isso aí? Então, fica aí a pergunta, né, para você tomar a sua consciência de qual é a sua postura quando você chega numa recolocação de vaga, quando você está buscando uma nova oportunidade. E uma outra questão também muito importante, né, que inclusive a gente constela isso no grupo, como foi o seu trabalho anterior? Qual desafio você aprendeu lá? Como que é o seu sentimento que você deixou tanto do seu negócio, tanto da sua empresa, como da sua sociedade, ou mesmo você que era um funcionário, como foi o seu desligamento daquilo? Você teve gratidão, né? Você olhou aquilo como um aprendizado, por mais desafiador que tenha sido para você, né? Talvez aquela oportunidade para você tenha um sentimento de algo ruim, é porque você não está conseguindo olhar com olhos de amor, né? Que de alguma forma você tinha uma missão, talvez você não conseguiu compreender ou se conectar com aquilo e você de repente foi desligado da empresa se sentindo injustiçado, se sentindo que você não foi visto ou se sentindo que você realmente não ganhou aquilo que você achava que você merecia. Mas eu tenho algo para te dizer. Se existe algo no universo, é justiça. A gente sempre vai atrair aquilo que a gente está vibrando. E aquilo que a gente precisa aprender naquele momento. Então a constelação ela vem te trazer essa reflexão, né? O que você não foi grato? Para que as portas se abram, né, para uma nova oportunidade. Inclusive no nosso programa de trabalho, né, a gente teve constelações de trabalho, constelações de negócio. Eu queria até que você trouxesse alguma experiência sua, Vivian. Você como gestora de RH, você como recolocação de profissionais do mercado e você da sua própria experiência também que você estava vivendo, como que você pode trazer um olhar sistêmico, né, dessa postura de quando nós deixamos o nosso trabalho anterior. Então traga aí, é importante a sua visão como gestora de RH. Bom, então eu tive vivência em várias empresas, né, e também muitas vezes eu saí da empresa e não foi de uma forma agradável, digamos assim, né? Com aquela sensação de injustiça, de que eu não fui reconhecida, de que eu não fui valorizada, né? Então eu passei por esses momentos também, né? E a constelação, ela fez com que eu ressignificasse tudo isso e entendesse que era necessário passar por isso, porque eu atraí essa situação para me trazer o que? Aprendizado e também evolução, como profissional e como pessoa, né? Então, muitas vezes a gente tem que olhar para trás e entender o que isso me trouxe de lição. Por que eu tive que passar por isso? Né? Qual foi o sentido disso? Qual foi a experiência que eu adquiri com isso? E realmente ter gratidão por ter passado por isso, porque essa dor que eu senti me fez crescer. Me fez abrir um novo ciclo na minha vida, né? Então, quando a gente vai buscar uma recolocação, para que as portas realmente se abram, a gente tem que olhar para os outros empregos com um olhar de gratidão, né? Um olhar que aquilo foi necessário para que eu adquirisse mais experiência de vida. É verdade, isso é uma grande chave para abrir novas portas, né? Exatamente. Fechar as anteriores. Fechar as anteriores. Com gratidão. Perdoar, né? Perdoar tudo aquilo que aconteceu, porque às vezes a gente fica com aquela mágoa de uma pessoa, mas ela fez aquilo que tinha que ser feito, aquilo que ela sabia fazer. Verdade. Então entender que foi necessário e aí seguir a tua vida em frente, porque senão você fica travado, né? E o universo faz você passar pela mesma situação de novo se você não aprender. É verdade. O ciclo ele se repete. É verdade. E você vai passar por essa situação de novo e de novo até você aprender, né, o porquê disso. Enquanto você não aprender, você vai continuar travando. Verdade, você vai continuar reciclando, né, o aprendizado. Então é importante, a constelação ela vem trazer para você esse olhar, para você sair daquele ciclo, né? A gente começa a bater um papo e as horas passam tão rapidamente, né? Então a gente vai rapidamente para mais um intervalo comercial e a gente volta aqui falando das experiências da Vivian, né, sobre a questão empresarial. Daqui a pouquinho a gente volta.